Algumas vezes nós podemos deixar alguns valores separados nas planilhas. Por exemplo, eu faço uma planilha sobre preço, preços. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o preço de água, por exemplo, R$2. Café, R$3. Leite, R$1,80. Aqui, nessa tabela, eu vou deixar apenas os preços. Em outra planilha, aqui eu vou trabalhar só sobre água. Por exemplo, aqui, água. Quantidade. E aqui, total. Aqui eu vou ter 5, 6, 7, 8, 4. E aqui eu vou ter o total. O preço da água está armazenado em outra planilha. Posso, por exemplo, colocar o igual, esse, vezes o conteúdo que está em uma outra planilha. Então eu vou, clico no plan 1, clico no preço da água. Observe que aqui em cima ficou A3, asterisco plan 1, 2. Significa que está multiplicando por essa planilha. Se você pressionar F4, você ancora, para sempre ficar nesse 2 aqui, você pressiona Enter daqui mesmo. Observe ficando R$10, porque está multiplicando o item que está lá. Se você der 2 cliques, ele vai multiplicar todos pelo preço da água. Eu vou duplicar essa planilha, clicando aqui em mover ou copiar, criar uma cópia e movê-la para o final. Cliquei com o botão direito sobre ela, mover ou copiar, marquei aqui criar uma cópia e vou movê-la para o final. Está aqui. Essa 3 aqui eu vou até excluir ela, jogar lá fora. Então essa aqui eu vou renomeá-la para água. E essa aqui eu vou renomeá-la, por exemplo, para leite. Então aqui vai ser leite. Esse aqui eu vou deletar. E aqui vai ser novos números. E aqui vai ser o total de leite. Igual 6 vezes o conteúdo da plan 1, que é o preço do leite, que é R$1,80. F4 para ancorar. E aqui eu vou criar uma manualmente para café, não vou duplicar. Café, quantidade, que teoricamente é até mais rápido. E aqui eu vou calcular. Igual 6 vezes o conteúdo do preço do café. F4 para ancorar. Porque não faz muito sentido você colocar o preço em cada planilha. Você usa uma planilha só para os preços. Se você mudar o preço da água aqui, por exemplo, para R$6, se você vir aqui em água, tudo mudou. E você também pode vir aqui e renomear essa planilha para preços. Observa que aqui não é mais plan 1, ele alterou o cálculo também para preços. Ou seja, você tem uma planilha central, onde todos os valores vão depender dela. E aqui você armazena as planilhas que você desejar. E todas vão depender aqui do item preço. Você também pode escolher, eu vou até abrir o nosso documento aqui, recentes, nossos arquivos aqui. Vou pegar, por exemplo, vou selecionar essa planilha aqui e eu vou tirar as cores delas. Eu selecionei, vou vir aqui nessa borracha, vou escolher aqui, ó, limpar formatos. Ele tirou cor, tirou alinhamento, tirou tudo. Se você estivesse trabalhando com uma planilha e você não tivesse com preguiça de pintar, você pode escolher alguns formatos já pré-definidos pelo Excel. Você pode vir aqui, formatar como tabela. Já tem aqui alguns modelos, algumas cores já pré-definidas. Por exemplo, eu vou escolher esse daqui. Ok. Observe que ele já pintou a tabela. Pintou em cima de
um verde claro, pintou as letras de branco, colocou uma cor clara e uma cor escura, dividiu aqui uma coluna cinza e colocou uma linha aqui embaixo. O problema é, se você não tivesse calculado, observa como que ia ficar a conta. Ó. Igual, aqui a quantidade vezes o valor, só que observa, não aparece mais B2, B3, essas coisas. Aparece isso daqui, vezes esse daqui. E detalhe que ele já calculou até embaixo. Se você não quiser que ele trabalhe dessa forma, que você deseja fazer os cálculos manualmente, você pode, com a planilha com esses formatos aqui e tal, que eu explicarei sobre esses drop-downs depois, você pode clicar na planilha, observe que aparece o guia Designer. Se você clicar fora, ele desaparece. Converter em intervalos. Aqui você tem algumas formatações extras. Por exemplo, você vem aqui fazer um cálculo. Esse vezes esse. Ele te deu aqui um subtotal, que seria a contagem de todos os itens. Nenhum, a média, a contagem, o maior número, a soma. Ou seja, esses itens aqui eles só ocorrem porque nós aplicamos aquele formato de tabela. Caso você não quer que nada disso ocorra, você clica sobre a tabela e clica aqui em converter em intervalo. Tem certeza? Sim. Observa que o total que ele calculou aqui embaixo ficou, mas os drop-downs desapareceram. E o guia exibição em cima não aparece. Se você for tentar fazer a conta novamente, observa que se você clicar em um valor, já aparece novamente aqui os itens. Vou fazer a mesma coisa com a de cá. Só que você tem que limpar os formatos, não pode ter nada. Vou escolher outro exemplo agora. Esse. Formatar tabela. Formatar como tabela. Ok. Olha, esse aqui ficou um azul mais claro. Temos aqui os itens. Posso marcar aqui linha de totais. Só observe que ele quebrou a nossa tabela. Nesse caso eu teria que puxar isso aqui para baixo. Eu selecionei eles e eu posso levar para cima ou para baixo. Vou deixar eles aqui embaixo. Deixando aqui o de totais, eu posso pedir a média, contagem, mesma coisa do outro, a soma. Colocando estilo de moedas. E se eu não quiser mais que esses itens apareçam, lembrando que você vai em Designer e converter em intervalo. Ok, eles desapareceram. Outro item importante que podemos fazer também é congelar os painéis. Peguei aqui o controle avaliativo. Aqui em cima em exibição, nós temos aqui congelar painéis. Se eu clicar nessa opção, nós temos aqui congelar painel a partir de onde eu estou, onde está clicado. Então eu vou clicar aqui, congelar linha superior. Se eu rolar a barra de rolagem, a linha 1, eu estou rolando, ela não sobe e nem desce. Ela fica sempre parada lá em cima. Congelar painéis, descongelar painéis. O último item, congelar a primeira coluna. Se você rolar a barra para a direita, observe que a coluna do número, a coluna A dos números, ela fica congelada. Descongelar painéis. Ou você pode escolher um lugar que você quer que fique congelado. Por exemplo, eu vou clicar aqui no número 5 e vou congelar aqui o primeiro. Se eu rolar, observe que o nome, primeiro, segundo, os bimestres em cima, ó,
Continuo sempre. E se você rolar para a direita, o nome dos alunos ficando apenas aqui, por exemplo, o nome e o conceito. Se eu voltar, observe que eu estou rolando a barra de rolagem. A coluna A e B sempre vai ficar. Por quê? Porque eu escolhi que eu quero congelar daqui para cá. Caso você queira que isso pare de acontecer, estamos em exibição, nem precisa estar clicado ali. Você vem descongelar painéis. Talvez também haja necessidade de você dividir a tela inteira. Se você vir aqui antes dessa barra de rolagem, você pode dividir a tela inteira do Excel. Então você tem aqui duas visões da sua planilha. A parte de cima e a parte de baixo. É a mesma planilha, por exemplo, se eu clico, repare que ele clica nas duas. Por quê? Porque é a mesma planilha, porém vista de dois lugares diferentes. Se você clicar aqui e mover ela para cima, sumiu. E aqui você tem a mesma coisa, porém é aqui. Você tem a divisão na horizontal. Se você mudar de planilha, não aparece porque está apenas na que nós colocamos. Se você quiser que isso aqui saia também, você faz a mesma coisa, leva aqui para o final. Algumas funções simples do Excel. Página inicial. Aqui no símbolo do autossoma, nós temos a soma. Você escolhe ela, seleciona os valores. Vou pegar, por exemplo, aqui faltas. Outra função muito usada é a média. Não precisa colocar igual. Você também seleciona os números. Aqui eu vou até diminuir casa decimal. Outra função, contar números. Você seleciona, ele vai contar quantos números tem, no caso 15. Outra função, máximo. Ele vai retornar o maior número, que é o 66. Se você olhar na tabela, vai ser o 66. E o menor número, que vai ser o 0. O menor número da nossa seleção é o 0. E as funções estão aqui. Caso você queira aquelas funções mais complexas, elas estão em mais funções. Só um lembrete, só para a gente lembrar sobre esses itens ali. Nessa aula também só vou deixar esses itens que eu já passei, para não misturar muito conceito em várias aulas. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e tchau.